Eu vou te dar 3 opções para você me dar uma resposta. Você acredita que tentar se mudar pelas exigências da lei de Deus pode, primeira opção, mudar sua vida realmente? Segunda opção, produzir frustração? Ou, terceira opção, hipocrisia? Qual delas? Você quer saber a resposta do que realmente pode mudar a sua vida e a resposta dessas 3 perguntas? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar o seu dia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu disse para você que a lei só pode produzir um desses resultados, né? Porque, na verdade, ou ela vai produzir frustração, se você for uma pessoa sincera, e você realmente tentar guardar aí, eu nem vou falar da lei toda, vamos falar aí dos 10 mandamentos, você tentar mudar a sua vida e cumprir, guardar os 10 mandamentos, se você for uma pessoa sincera, você vai descobrir que você é totalmente incapaz de cumprir um conjunto de regras para ser aprovado diante de Deus e ser abençoado na sua casa, no seu casamento e na sua vida cristã. E vai se tornar uma pessoa frustrada. Ou você vai cair na hipocrisia, que é o quê? Você vai escolher 1 ou 2 mandamentos que talvez você consiga guardar por algum momento, criar mais alguns outros e dizer que guarda. Mas é mentira, porque é impossível ao homem cumprir os mandamentos da lei e ser transformado por ele. Não tem o poder de mudar. Ela é boa, ela é santa, ela é justa, mas ela não pode transformar o homem, porque é uma tentativa humana de se auto-melhorar. E isso é autoajuda, não muda de fato a vida de ninguém. Eu sei que muitos crentes se esforçam para agradar a Deus, cumprindo os seus mandamentos, e eu compreendo perfeitamente, mas essas pessoas, elas precisam admitir que vivem o tempo inteiro com um senso de um profundo fracasso, porque lá no fundo sabem que não estão conseguindo. Elas têm uma sensação de que nunca oram o suficiente, nunca estudam o suficiente, nunca leem a Bíblia o suficiente, nunca fazem o bem o suficiente, não são fiéis o suficiente. Se são pais, também estão sempre com a sensação de que não são bons pais o suficiente. Então, em débito todo o tempo, e isso é muito pesado, gente. Então, essas pessoas, se elas forem sinceras, elas reconhecerão que vivem exatamente esse tipo de vida. E que isso é muito pesado e que isso não é vida cristã. É preciso muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Vamos pensar um pouco sobre a motivação de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ao comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Você acha que a motivação da mulher ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era ruim? Será que era ruim a motivação de Eva ao fazer isso? Se você pensar um pouquinho, na verdade, não. O nosso erro é achar que a Eva estava motivada pelo desejo de praticar o mal, porém, o que ela queria era evitar o mal e fazer o bem. Ela não estava tomada de desejo do mal. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela queria fazer o bem, ela queria evitar o mal. Em resumo, ela queria fazer o que Deus faz, porque a própria serpente disse para ela que ela ia se tornar como Deus. Então era bom, ela queria ser como Deus. Escolher para si próprio o bem e não fazer o mal. Então, Adão e Eva, eles não comeram de uma árvore do mal. Não, a Bíblia não diz isso. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram da árvore, portanto, da moralidade. Comeram da árvore da moralidade. E essa árvore da moralidade representa a lei de Deus, a lei moral de Deus. Pode isso, não pode aquilo, isso é certo, isso é errado,
não faça isso, não toque naquilo outro. Em Romanos, Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, pela lei vem o pleno entendimento do que é bem e do que é mal, do que é certo e do que é errado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então nós temos aqui uma distinção muito importante. Eles não buscavam o pecado como nós achamos ou costumamos pensar. Não, Adão e Eva não estavam buscando o pecado. Eles estavam, na verdade, buscando uma forma de religiosidade. Eles estavam tentando, na força do seu braço, ser como Deus. Como que isso aconteceu? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 1, que a serpente chegou para a mulher e disse assim, Gênesis 3, verso 1 em diante. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja, a serpente então, ela volta e diz para ela, é certo que você não vai morrer. Deus não quer que você coma, porque ele sabe que no dia em que você comer, você será como ele. Esse é o argumento que a serpente está colocando para ela. E essa frase, ela é muito importante, porque a serpente disse a Eva que se ela comesse, ela seria como Deus. Que coisa, hein? A serpente usou contra eles o quê? O que ele continua fazendo até hoje, a mesma coisa, usando contra mim, contra você, a isca da religiosidade. A isca de tentar ser bom sem Deus, para merecer alguma coisa. Até hoje, isso é aí para fora visto como um objetivo válido. Você vê que todo domingo os pregadores fazem a mesma coisa. Eles perguntam às pessoas se elas querem ser como Jesus. E aí dão a elas uma porção de mandamentos e regulamentos para eles cumprirem. Ou seja, todo domingo, em vez de comer de Cristo e ser transformado sem esforço, as pessoas estão querendo ser como Deus na sua própria força, comendo do conhecimento do bem e do mal. Faça isso, não faça aquilo, proibido isso, proibido aquilo, toque nisso, não toque naquilo, não beba aquilo outro, não veja isso. Tudo é uma maneira natural e humana, exterior, religiosa, de tentar ser bom, tentar ser como Deus, para merecer alguma bênção, algum milagre. E isso é religião, é frustrante. Obviamente, Deus quer que nós sejamos como Jesus, eu não estou dizendo isso. Porém, você precisa entender que isso não é alcançado pelo nosso esforço, guardando mandamentos da lei. Nós nos tornamos semelhantes a Ele quando nós o contemplamos e renovamos a nossa mente com a verdade. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Uau! Vamos escrever. Pega aí o seu caderno de anotações ou escreve aí nos comentários. Eu me torno semelhante a Cristo quando eu o contemplo. Eu me torno semelhante a Cristo quando eu o contemplo. E não tentando ser. Deus nunca quis que a humanidade tomasse sobre si o fardo de desenvolver e seguir um código de ética. Não funciona. É muita coisa. É pesado. Não vamos cumprir. A queda lá no Éden se deveu à astúcia de Satanás em tentar os primeiros humanos a abandonar a Deus e tentar ser bom e merecer escolhendo o esforço humano. E ele continua tentando fazer a mesma coisa hoje.
Adão e Eva rejeitaram a confiança que tinham no caminho de Deus e optaram por substituí-la pela moralidade. O desejo de criar um sistema próprio de certo e errado foi um erro fatal. E apesar da clara desobediência de Adão e Eva, pode-se dizer que a verdadeira motivação do primeiro casal foi fazer o bem e evitar o mal. Mas eu pergunto, isso não parece com o estilo de vida cristã de muita gente ainda hoje? Talvez você ainda está vivendo assim. Para de tentar viver pelo certo e errado. Pode ou não pode? Para de fazer perguntas do tipo, isso pode, isso está certo, isso está errado. Você não precisa disso, você tem a lei do Espírito e da vida dentro de você. Você tem o Espírito Santo, querido. Você tem a natureza divina se você nasceu de novo. Você, ao ser tentado, não precisa se esforçar para vencer. Apenas admite a incapacidade, clama pela graça de Deus e recebe poder sobrenatural para isso. Se você parar de tentar ser bom, merecer alguma coisa, ou tentar o tempo todo cumprir um monte de coisa, você vai ver que a força disso vai cair, você vai se tornar leve e o Espírito Santo vai guiar você. Você deu um passo para fora que não vai ser bom, você vai perceber um santo incômodo para você não ir por aquele caminho. Você vai fazer aquilo outro, você vai perceber que tem talvez um sim de Deus ali e aquilo não vai ser pesado. Não fique preocupado, não é o que entra, não é o que você come, é o que você bebe que te contamina, e sim as coisas ruins que saem de dentro de nós. E saem porque a gente está tentando uma relação com Deus de merecimento, criando uma vida moralista. Não. E eu que não estou falando para você viver desregradamente, porque eu acredito que você nasceu de novo. E a graça de Deus te é suficiente. Dependa dela e vença. Seja vencedor. Desfrute de uma vida leve, em paz, através da graça de Deus. Que o Senhor te dê essa graça hoje. Eu vou orar por vocês, lembrando que eu vou salvar essa live, pega o link, compartilhe nos grupos de WhatsApp e abençoe a vida de alguém. E não se esqueça de clicar aqui e se inscrever no nosso canal. Pai, eu abençoo meus irmãos e oro para que eles vivam uma vida completamente livre de uma lei moral, mas possam ser guiados pelo Teu Espírito, na dependência da Tua graça, e assim vencerem e terem uma fé genuína e verdadeira para receberem favor e graça, milagres, imerecidamente, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, fica na graça.